Glória a Deus, glória a Jesus. Vamos para a 14ª parte do vídeo, né? 14ª parte do vídeo, capítulo 17 de 1 Samuel, que Davi enfrenta o gigante Golias, né? Então a gente viu aqui que a arma que a funda de Davi com aquela pedra era uma arma militar na época antiga, principalmente no Oriente Médio, né? Está em Juízes capítulo 20, versículo 16, você pode conferir lá. Então, era uma arma, né? Era uma arma que era usada pelo exército naquela época, né? Então a gente vê aqui também que o Golias se sentiu ofendido, porque ele era um lutador campeão, multicampeão, ia lutar com a criança, com o menino. Isso era injusto, né? Era injusto, era a mesma coisa de bater numa vovozinha, num vovozinho. É a mesma coisa de bater num vovô, uma vovozinha que tá andando ali, quase morrendo, ainda vai lá e dá um tapa na cara dele. Então é a mesma coisa de bater numa criança, num velho, numa idosa, numa senhora, enfim, era a mesma coisa de bater numa pessoa já de idade. Então era um ato de coisa que não era admissível, né? Como hoje não é. Como hoje também não é. Então é admissível você bater numa pessoa de idade, bater numa criança. Já pensou? Se você bater numa criança no meio da rua, você é linchado. A população mata a pessoa. Espanca a pessoa até mata. Então para Davi, para o gigante Golias, aquilo ali era um insulto. Porque no meio de um monte de gente daquele, um soldado musculoso ia botar uma criança para lutar. Então, para ele achou que né, não tinha como. Mas ali quem ia vencer a guerra não era Davi, era Deus. Quem venceu a guerra não foi Davi, foi Deus. Deus que lutou ali, que não tinha como. Não tinha como. Então, e quando ele viu o cajado na mão de Davi, né? Porque o cajado naquela época era usado para o pastor para guiar as ovelhas. Não era para brigar, para guerra, né? Então o cajado não era usado para guerra, para briga. Então por isso. Então quando ele abaixou a guarda, aí foi a hora que o Davi aproveitou e enfiou a funda lá, a pedra, né? Com a funda pegou a pedra. Então foi um momento de distração, que ele se distraiu. Então quando o gigante abaixou a sua retaguarda de campeão, né? Achou que como se diz que não ia lutar com aquele menino, porque era uma criança, então ele se sentiu insultado e baixou a guarda. Baixou a guarda e baixou o escudo dele. Aí foi nessa hora que Davi aproveitou, porque ele tinha um escudo na sua mão esquerda. Então foi nessa hora que ele aproveitou. Davi viu que ele baixou a guarda. Então por isso o pessoal nunca deve baixar a guarda. Cristão, servo de Deus, nunca deve baixar a guarda. Para ninguém, né? Para ninguém. Então por quê? Porque Golias era grande, então ele achava que Davi não tinha capacidade de derrotar ele. Então às vezes o que faz a gente perder uma guerra, uma batalha, é a gente achar que é melhor do que os outros, né? Vou repetir, o que faz às vezes a gente perder uma guerra, perder uma batalha, é a gente pensar que é melhor do que os outros. Só porque você ganha bem, só porque você tem uma condição boa, está num cargo bom, está na hierarquia, só porque você está na hierarquia, mas o dia de amanhã só pertence a Deus, só pertence a Deus. Então, ele desprezou Davi, porque ele era maior, porque ele era grandão, coisa. Então nunca despreze ninguém, porque você está numa posição hoje elevada, numa posição alta. Nunca despreze aqueles pequenininhos, aqueles que lá de baixo. Nunca despreze o menorzinho. E pode ser esse menorzinho que amanhã vai tomar o seu lugar. Então, ele baixou a guarda. E no momento que ele baixou a guarda, que ele se distraiu, né? Que ele distraiu da guerra, que ele estava numa guerra, aí foi a hora que Davi aproveitou, né? Que ele aproveitou a oportunidade. Então, às vezes a gente tem uma oportunidade só para vencer, para ser um vencedor, uma vencedora, para vencer o inimigo. Então a gente tem que aproveitar essa oportunidade, né? Então Davi teve uma oportunidade e foi essa que ele aproveitou, né?
Foi essa que ele aproveitou. No capítulo 17, versículo 34 ao 37, Davi não foi reconhecido por Saul como tocador. Talvez não foi reconhecido, né? E talvez você não é reconhecido, né? Você não tem um reconhecimento nenhum, né? Você não tem nenhum reconhecimento no seu trabalho, na sua empresa, na igreja e etc, né? Na família também, né? Mas Deus está vendo tudo, né? Deus está vendo tudo, Deus está olhando. Isso chama-se ingratidão, né? Deus chama ingratidão. Isso chama-se ingratidão. Então, às vezes você pode ter sido ingrato a alguém, ou alguém foi ingrato a você, né? Então, aqui fala que Davi era o tocador de Saul, mas Saul não reconheceu Davi como tocador dele, né? Não reconheceu. Em momento algum, Saul tocou aqui no nome dele como Davi o tocador. Então, ele não foi reconhecido como tocador por Saul. Então, talvez você faz algo e não é reconhecido. Talvez seu trabalho ou empresa, e às vezes você não é reconhecido, né? Mas aquele que está lá em cima, ele está olhando. Ele está vendo tudo, né? E numa hora vai chegar a sua hora. E Saul não reconheceu Davi. E Saul não reconheceu Davi como um tocador de harpa. Passou batido. Davi passou batido. Passou batido. No capítulo 17, versículo 34 ao 37, as vitórias passadas de Davi agora serviu para ele. Lá no campo onde ninguém via, onde ninguém viu, só ele mesmo, só Deus. Deus viu tudo, né? Deus vê tudo e Deus viu também, né? Claro. Deus vê tudo, né, irmão? Deus vê tudo, né, irmão? Deus vê tudo. Deus vê o que a gente faz. Davi tinha crédito. Isso mesmo, Davi tinha crédito com Deus. Então a gente viu aqui que Davi tinha crédito de Deus. O que ele fez no passado agora ia servir para o presente. O passado só é bom pra gente, depende daquilo que a gente faz lá no passado, né? Depende do que a gente fez no passado. Se você plantar coisas ruins, vai receber coisas ruins. Se você plantar coisas boas, vai receber coisas boas. É a lei da colheita. É a lei da semeadura, a lei da colheita, a lei da semeadura. Você semeou, você vai colher, diz a Bíblia. Se você plantar cebola, vai colher cebola. Se você plantar laranja, vai plantar laranja, né? Agora tem gente que não plantou e quer colher. Então, para você colher, você tem que plantar. Tem que colher. Vê as pessoas que trabalham na roça, lá eles têm que plantar. Se eles não plantar, eles não comem. Não vão comer. Eles vivem da plantação, da colheita. Então eles plantam para amanhã colher. Então é assim que funciona no interior. Eu já trabalhei em coisa de farinha no interior. E a gente passava, a gente fazia todo aquele processo ali. Depois de 6, 8 meses, um ano e pouco, é que a gente ia colher ali o que a gente tinha plantado. Então é um processo que demora, não é assim da noite para o dia, né? A gente fica dependendo da chuva para regar a terra, para depois colher, para nascer, para a gente colher lá na frente. Então a pessoa que trabalha na roça, no interior, plantando, ele sabe como funciona a lei da semeadura, da colheita, ele sabe como funciona, né? É um processo que demora, que a pessoa soa, né? Tem trabalho, isso. Mas quando chega também o dia da colheita, todo mundo está alegre. Por quê? Porque tem comida, tem fartura, tem comida na mesa, tem fartura. Então, eu já trabalhei de plantação de coisa, farinha, de arroz, de coisa. Eu conheço tudo isso daí. Então diz aqui a palavra de Deus que Davi tinha crédito com Deus, né? Você já passou um cartão de crédito sem nada dentro? Chega lá é a vergonha, todo mundo olhando, todo mundo sacando dinheiro e você coloca o seu cartão lá e não tem nada. É a vergonha que você vai passar, né? Você chega no supermercado com um cartão com a carrinho cheio de compra, carrinho cheio de compra, chega lá na frente, não tem nada no cartão. É uma vergonha, né? É uma vergonha. Então, a pessoa é uma situação vergonhosa. Você não tem crédito, né?
para comprar no supermercado, para comprar numa farmácia, né? Então você ir comprar seja o que for, se não tiver crédito, não vai. Então, você passa vergonha. Então Davi, ele tinha crédito com Deus. Então nós temos que ter crédito com Deus. Você tem que ter crédito, experiência do passado, né? Isso ajuda também, a experiência do passado. Então Davi tinha experiência e tinha também crédito com Deus. Quando ele precisou, Deus, opa, tá aqui meu filho, tá aqui minha filha, tá aqui, ó, tá na mão. Então, agora você, Deus fica só olhando para tua cara. Não recebe nada. Por quê? Tem crédito com Deus. Onde ora, não, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Deus deixa ele lá clamar lá até ele. Quando ele cansar, ele para. Eu não vou dar nada para ele. Porque ele não tem crédito. Então, para você pedir algo para Deus, tem que ter crédito com Deus. Se não tiver, pode orar lá o dia todo. Fazer campanha até de 100 dias, que não recebe nada. Então, aqui a gente pode ver. Você não usou, né, o cartão. Você não usou um cartão sem nada, né? Sem nada dentro, né? Você não usou um cartão sem nada dentro, né? É uma vergonha, foi o que eu falei, né? Que passamos uma fila enorme, né? Chega lá no caixa, não tem nada. Já pensou se ficar uma fila toda e chega na hora do banco ali, chega na hora não tem nada lá. Agora se você tem, você vai alegre, né? Vai sorridente, confiando. Agora se você não tem certeza, aí você vai fazer oração, jejum, passar a noite acordado pensando, né? Com medo ali, né? Então, experiências, os passados, né? O passado às vezes pode ser útil, né? Às vezes pode ser útil para você, para nós, né? Então, às vezes o passado ele pode ser útil, pode servir para nós, né? Então a gente vê aqui que falando sobre a armadura no capítulo 17, versículo 38 ao 39, as armaduras terrenas, né? Então a gente vê aqui que Saul colocou as armaduras nele e Davi não conseguiu andar, a armadura terrena. Então a confiança de Saul estava nas suas armaduras, né? E a confiança de Davi estava em Deus, porque ele viu que ele não quis as armaduras, nem serviu nele, não tinha nem como andar com as armaduras. Então, curso, diploma, faculdade, teologia, não expulsa demônio não. Não expulsa demônio não, né? Tem que ser armadura celestial, armadura de Deus, que nem está em Gálatas 6:10, né? Fala das armaduras espirituais, então a gente tem que ter armadura espiritual. Davi tinha as armaduras espiritual, né? E foi elas que fez ele vencer a guerra. Então a gente vê o que expulsa demônio é oração e jejum, Marcos 16:15, né? Jesus disse, não sai se não for com oração e com jejum, né? Não estou falando para você não estudar, né? Não estou falando para você não fazer curso, faculdade, etc. Estou dizendo isso, né? Eu estou dizendo que na hora do pega para capar, vamos ver, o que vai funcionar é a sua experiência com Deus. É a oração, é o jejum, é a sua obediência com Deus, é a sua intimidade com Deus, o lado espiritual, né? Apesar de Davi estar guerreando e lutar com um gigante material, carnal, ele usou as armas espirituais, que é a confiança em Deus, as confianças no Senhor. Então, foi isso que fez dele um vencedor, né? Foi isso que fez ele vencer a batalha ali com o gigante Golias, né? Então, estou apenas falando que nessa área de libertação e cura tem que ter jejum e oração, senão não acontece, né? Então, na área de libertação para enfrentar o inimigo é só com jejum e oração. O diabo não tem medo de diplomas, né? E nem sai de corpo só com... E nem sai do corpo, né? Não tem medo de diploma e nem sai de um corpo, né? Só com o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus, né? Só com o nome de Jesus. O diabo não tem medo de cara feia,
Minha cara também é feia, né? Mas não expulsa demônio. Expulsar demônio com cara feio,